Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje novamente para dar continuidade aos nossos estudos relacionados à língua portuguesa. Iniciaremos hoje uma aprofundação dentro da análise sintática. Primeiramente, é importante relembrar que a nossa gramática ela é dividida em algumas partes, para melhor estudá-la, para facilitar o seu entendimento. Então, nós temos a morfologia, que estuda a formação, a origem e a classificação das palavras. É por meio da morfologia que eu consigo separar uma palavra em radical, vogal temática, desinências. É por meio da morfologia que eu consigo classificar uma palavra em substantivo, adjetivo, verbo, enfim, nas 10 classes gramaticais que nós possuímos. Temos também a sintaxe, que estuda a disposição dos termos, a colocação dos termos na oração e as funções que esses termos possuem. Se eles são sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto e assim por diante. Temos também a fonética e a fonologia, que estudam os sons das palavras, questões relacionadas à acentuação, à pronúncia, entre outras particularidades. Temos a semântica, que estuda os significados, e temos a estilística, que estuda a expressividade das palavras, o uso expressivo, as figuras de linguagem, as variações da língua, entre outros aspectos dessa questão mais relacionada à subjetividade, à expressividade. Importante ressaltar que alguns autores não aceitam a semântica e a estilística como sendo parte da gramática. Eles dividem somente em morfologia, sintaxe e fonética. Porém, a grande maioria deles menciona essas 5 áreas como sendo parte da gramática normativa da língua portuguesa. Alguns conceitos que nós precisamos relembrar para conseguir estudar de modo preciso a análise sintática. Nós temos o conceito de frase, que é um enunciado linguístico com sentido. Então, tudo que eu escrevo ou falo que possui um sentido é considerado uma frase. A frase ela é iniciada por uma letra maiúscula e finalizada por um sinal de pontuação. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências. Aqui não cabe, vírgula, ponto e vírgula, e essas situações que não marcam o fim de frase. A nossa frase ela pode ser nominal ou ela pode ser verbal. Se ela for uma frase verbal, ela também é chamada de oração. A oração é uma estrutura organizada em torno do verbo ou da locução verbal. Então, para que eu possa ter uma oração, eu preciso ter a presença de um verbo. Cada verbo ou cada locução verbal corresponde a uma oração. Sendo assim, a quantidade de verbos no período é equivalente à quantidade de orações, ao número de orações. E para fechar, nós temos o período, que é a estrutura formada por oração ou orações. Se o meu período, se a minha frase com o verbo tem mais de uma oração, é um período simples. E essa oração que está ali é uma oração absoluta. Se eu tiver mais de uma oração, eu tenho um período composto, que daí vai receber uma série de denominações que nós veremos mais à frente. Importante ressaltar aqui que a análise sintática ela trabalha com a questão da oração. Então, eu não faço análise sintática de frases nominais, eu faço análise sintática de orações, certo? Eu preciso ter o verbo presente para poder fazer essa minha análise sintática. Então, agora sim, adentrando propriamente ao assunto, o que seria essa análise sintática? É uma verificação que tem por finalidade, que tem por função, identificar a funcionalidade de um termo dentro de um contexto. Em outras palavras, a análise sintática serve para ver qual é a função de um termo dentro da oração. Se ele é sujeito, se ele é predicado, se ele é objeto direto, objeto indireto, adjunto, complemento e assim por diante. Aqui vale destacar 2 nomenclaturas importantes. Sempre que a gente menciona a expressão palavra, eu estou me referindo à análise morfológica. E sempre que eu menciono a expressão termo, eu me refiro à análise sintática. Se em um questionamento aparecer, analise a palavra destacada e assinale a alternativa correta. Analise a palavra. Então eu vou ver se ela é um adjetivo, se ela é um verbo, se ela é um pronome, se ela é um substantivo. Se eu mencionar, ou se aparecer para vocês a expressão termo, analise o termo destacado. Eu quero saber se ele é sujeito, se ele é objeto direto, objeto indireto, predicativo. Então é importante que vocês atentem a essa situação. Palavra refere-se à análise morfológica.
termo refere-se à análise sintática. Ao realizarmos a análise sintática, nós temos que entender que o verbo e o substantivo são as classes centrais para a construção de sentido de uma frase, de um enunciado. Se não tiver verbo nem substantivo, possivelmente eu não vou conseguir dar um significado para aquilo que eu estou escrevendo. Então, essas palavras elas costumam ser núcleos dentro da constituição oracional, dentro da constituição da oração. Se a gente analisar o exemplo, a Joana tem necessidade de atenção. Qual é o meu sujeito? A Joana. Porém, eu tenho uma parte mais importante, que seria a Joana. Então, ali eu tenho o meu núcleo. O a seria um adjunto, é algo que está ali à parte. Então, ó, o substantivo sendo o núcleo, sendo a parte mais importante daquela função, daquela divisão. Depois eu tenho o meu verbo, tem. Tem é um verbo. Quem tem algo. Eu tenho ali a palavra necessidade. Então, novamente, o tem é um núcleo. A partir dele eu consigo fazer outras análises e eu vou ter outros termos relacionados a ele. Quem tem algo, então tem necessidade. Nesse caso, então eu preciso que o meu núcleo nesse momento seja complementado. Então eu vou usar uma outra palavra para se relacionar a esse núcleo. Geralmente eu tenho núcleos verbais e tenho núcleos nominais. O primeiro núcleo que a gente viu era o núcleo nominal, Joana. Agora eu tenho, dentro do predicado, né, tem necessidade de atenção, um núcleo verbal, que é o tem. Tem o que? Necessidade. Opa, necessidade é um outro nome, que também precisa ser complementado. Agora eu complementei com o termo de atenção. Então perceberam que um termo dentro da constituição oracional complementa outro. E os termos que são nomes e verbos costumam ser os núcleos. Se eu pegar a expressão a Joana, qual é a parte mais importante? Joana, meu substantivo. E assim vai acontecer em todas as situações. O nome ou o verbo recebem uma atenção especial, porque as outras classes gramaticais associam-se com essas classes para poder fazer a composição da estrutura do período. Dentro da análise sintática, nós temos alguns papéis semânticos, alguns significados que vocês precisam dominar para conseguir compreender. O primeiro papel semântico é o papel de agente, ou seja, aquele que pratica a ação. Aqui nós estamos trabalhando geralmente com a pessoa do sujeito. Paciente é aquele que recebe ou sofre a ação, também pode ser desempenhada por um sujeito. Eu tenho o destinatário, que é o destino da minha ação. Entreguei a prova para o professor. Esse para o professor ali, esse aí é o meu destinatário. É o destino da minha ação, é o destino da minha entrega. Então, agente, paciente, destinatário. Tenho um atributo, que se refere às características de um ser. Então, se eu falar que João é legal, esse legal é um atributo do sujeito João. É importante também dominar essa situação. E eu tenho também a circunstância, que é uma ideia relacionada à ação verbal. Aqui, geralmente, desempenhada pelo advérbio. Por exemplo, ele chegou tarde. Esse tarde é a circunstância em que ele chegou. Ele chegou cansado. Ele chegou rápido. Então, eu posso expressar circunstâncias diferentes dentro da minha constituição frasal, dentro da minha constituição oracional. Então, é importante que vocês atentem para essa situação. Papéis semânticos básicos, então, agente, paciente, destinatário, atributo e circunstância. São essas 5 situações que as palavras empregadas na minha oração podem expressar. Entrando agora dentro dos termos da oração, ressalto que toda oração ela pode ser dividida em termos essenciais, integrantes e acessórios. Dos mais importantes para os menos importantes. Nós vamos trabalhar hoje com um dos termos essenciais. Os outros termos a gente vai ver ao longo deste ano, conforme o conteúdo de análise sintática irá aparecendo para vocês. Então, os 2 termos essenciais que nós temos é o sujeito e o predicado. Sujeito é aquele termo que faz ou que recebe a ação verbal. E o predicado é tudo que eu falo, tudo que eu declaro sobre algo, sobre alguém, sobre o meu sujeito. Nos exemplos abaixo. Muitas crianças jogavam futebol na rua central. Eu tenho um sujeito, que é muitas crianças, e com o núcleo crianças, que é a parte mais importante. Lembra que a gente viu que o substantivo ou o verbo serão sempre os núcleos? Então, sujeito, muitas crianças.
Porém, eu preciso ver a quantidade de núcleos que esse sujeito tem. Nesse caso, seria um núcleo. Se eu tirar a palavra muitas, a minha oração continua tendo sentido. A minha frase permanece aí. Crianças jogavam futebol na rua central. Agora, se eu tirar crianças, muitas jogavam futebol na rua central. Muitas o quê? Não sei. Então, ficou uma lacuna. Então, fazendo essas substituições, essas retiradas, nós percebemos que o núcleo é a parte mais importante. Então, se é a parte mais importante, nesse caso, crianças é o núcleo do sujeito. O que sobra desse núcleo, o que sobra desse sujeito é sempre um adjunto adnominal. E nós temos daí um predicado. Jogavam futebol na rua central. Foi aquilo que eu falei sobre o que as crianças faziam. Então, crianças é o meu sujeito, o meu núcleo do sujeito. Tudo que eu falar sobre elas vai ser predicado. Para facilitar a vida de vocês, predicado é sempre a parte que possui o verbo. O meu sujeito, como sendo um dos termos essenciais da oração, ele possui algumas classificações que vocês já estudaram e agora é momento de revisá-las. Nós temos o sujeito simples, que é aquele que tem apenas um núcleo. Então eu tenho que achar o sujeito e identificar a quantidade de núcleos. Voltando na frase anterior, muitas crianças jogavam futebol na rua. Eu tenho como sujeito muitas crianças. Quantos núcleos? Apenas um, porque o núcleo ali é o substantivo, e nesse caso, crianças. Então eu tenho um sujeito classificado como simples. Sujeito composto possui 2 ou mais núcleos. Pode ser 2, 3, 4, 5, quantidade ilimitada. Crianças e jovens caminhavam no parque municipal. Eu tenho agora 2 núcleos. Crianças, jovens. Se eu tenho 2 núcleos, é um sujeito composto. Tenho ainda a possibilidade de construir uma oração com sujeito oculto, desinencial ou elíptico, que é aquele sujeito que fica implícito na oração, que não aparece, mas que eu consigo perceber pela desinência do verbo. Como exemplo, nós temos aqui, caminhamos muito na última semana. Quem caminhou? Nós. Eu consigo identificar o uso da primeira pessoa do plural em virtude da desinência do verbo caminhamos. Então, o sujeito oculto é aquele que não aparece, mas que pode ser identificado pela desinência do verbo. Nós temos ainda o sujeito indeterminado, que é aquele que a gente não consegue determinar. Para poder identificá-lo, nós temos que analisar a utilização da terceira pessoa. Então, o sujeito indeterminado ele sempre ocorre quando o verbo está na terceira pessoa do plural, claro, sem a presença de um sujeito, ou na terceira pessoa do singular mais a partícula se. Olhem os exemplos. Encontraram os arquivos. Quem encontrou? Eles. Eles quem? Não sei. Sujeito indeterminado. Precisa-se de professores. Quem é que precisa? Não sei. Sujeito indeterminado. Então é importante que vocês analisem o sujeito indeterminado dentro das vertentes da terceira pessoa do discurso, seja do plural ou do singular. Lembrando que para ser sujeito indeterminado tem que estar na terceira pessoa do plural, o meu verbo, ou na terceira pessoa do singular, seguido do se. Caso contrário, o sujeito indeterminado não aparece. E eu ainda tenho a possibilidade de ter um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito, que ocorre quando eu utilizo verbos que indicam fenômenos naturais no seu sentido literal, quando eu tenho o verbo fazer indicando tempo, ou o verbo haver indicando tempo ou existência. Como exemplo, nós temos: ontem choveu metade do previsto para este mês. A ação de chover não é executada por ninguém, então eu não tenho um sujeito inexistente. Lembro aqui que tem que ser no sentido literal. Por exemplo, se eu fizer a seguinte construção: choveram garrafas vazias no céu de São Paulo. E questioná-los: o que choveu? Garrafas vazias. Eu tenho agora um sujeito. Eu posso inverter a minha frase e constituir: garrafas vazias choveram. Então agora o choveu não está no sentido literal. Literal é no sentido do fenômeno da natureza propriamente dito. Nesse caso seria de cair água do céu. No máximo um granizo de vez em quando. Então, importante que vocês atentem para essa construção. Está no sentido literal? Está. Então, sujeito inexistente ou oração sem sujeito, uma OSS. Se não estiver em sentido literal, eu tenho um sujeito aí e eu preciso analisar. Vale lembrar que, quando eu tenho sujeito inexistente, o meu verbo é impessoal, não tem pessoa. Então, ele não se pluraliza, ele permanece sempre no singular. Pois está choveu. E quando eu uso lá garrafas vazias, choveram. Aí eu posso colocar no plural, pluralizar. Por quê? Porque ele está se referindo a uma pessoa, está se referindo a um sujeito. O mesmo acontece com os verbos fazer e haver.
indicando tempo ou existência. Faz 8 anos e não fazem 8 anos. O verbo faz, quando indica tempo, ele é impessoal, então ele não se altera, ele não sofre modificação de número. Então não interessa se foram 8 anos, 9, 10 ou apenas um ano. O verbo fazer permanece no singular. Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 8 anos. O mesmo acontece com o haver. Havia 2 semanas que não viajava. Não haviam 2 semanas. Eu não vou pluralizar este verbo. E ainda o verbo haver tem a possibilidade de ser empregado com o sentido de existência. Havia problemas naquela cidade. Embora problemas esteja no plural, o verbo haver permanece no singular, porque ele não se refere a nenhum sujeito, ele é impessoal. Então, eu não vou fazer a concordância com esses dois verbos no que se refere à questão do número, singular e plural. Eu permaneço com ele sempre no singular. Importante lembrar que o verbo haver não tem pessoa, ele é impessoal, mas o verbo existir tem. Então, sempre que eu precisar substituir o haver pelo existir, eu devo fazer a concordância. Havia problemas. Se eu trocasse o havia por existir, existiam problemas. O verbo existir irá para o plural, ele irá concordar normalmente. Então, somente o verbo haver e o verbo fazer que não possuem essa pluralização. Sabendo do que a gente que a minha oração ela é formada por sujeito e predicado, sabendo dessas classificações do sujeito, eu questiono vocês um pouquinho. Qual o termo mais importante de uma oração? O sujeito ou o predicado? Sem dúvida nenhuma, o termo mais importante é o predicado. Por quê? Eu tenho 2 termos essenciais, sujeito e predicado. Eu possuo oração sem sujeito, que foi o último caso que a gente viu da classificação, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Mas não existe oração sem predicado. Para ter predicado tem que ter verbo, para ter oração tem que ter verbo. Então, o termo mais importante de uma oração, sem dúvidas nenhuma, é o meu predicado. Atendem sempre a essa situação. Tem oração sem sujeito, mas não tem oração sem predicado. Entendido? Espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até mais.